Boa noite! Como vocês estão? Bom, hoje nós iremos apresentar um vídeo em que o nosso tema de estudo foi a fenomenologia. Mas, antes de começar a falar sobre essa abordagem, eu quero apresentar para vocês as integrantes do grupo que fizeram esse projeto se tornar realidade. E são elas: Amanda Kaori, Gabriela Nieto, Gabriele Freitas, Júlia Sartori, Juliana Silva, Larissa Santos, Luana Correia e Nayara Cavalcante. Temos que ser sinceros. Ao receber a proposta do tema, ficamos um pouco apreensivas. Mas fiquem tranquilos, nós fizemos uma pesquisa muito abrangente e queremos apresentar neste vídeo um pouco mais sobre essa abordagem, trazendo um pouco de sua história, de como ela é aplicada, os seus tipos diferentes e métodos. E, além disso, nós vamos trazer uma entrevista super especial com a psicóloga Daiane Silva de Farias, que utiliza essa abordagem em seus atendimentos. Nós coletamos muitas informações de livros gerais de psicologia, mas utilizamos principalmente o livro que recebe o nome de Fenomenologia, em sua terceira edição, do autor David R. Serboni. E além disso, nós utilizamos alguns artigos retirados do website Rede Psi. Nós esperamos que gostem, aprendam um pouco mais sobre a fenomenologia e se apaixonem por essa abordagem psicológica. Aproveitem! Para explicar o que é a fenomenologia, é necessário entender a origem desta palavra. Bom, esse termo deriva-se do grego fenestai, que significa aquilo que se apresenta ou que se mostra. E logos é um sufixo que quer dizer explicação ou estudo. A fenomenologia surgiu no início do século XX, na Alemanha, por Edmund Husserl, que era filósofo e matemático. Este autor teve influências do pensamento de Platão, Descartes e Brentano. A abordagem é totalmente pautada no estudo de fenômenos da consciência e da intencionalidade, e busca dar sentido a estes fenômenos. Na fenomenologia, o mundo é visto a partir do modo que os fenômenos são entendidos pela consciência. Portanto, não existe nada isolado. A consciência é responsável por dar sentido às coisas. Não existe objeto sem o sujeito. O estilo dessa abordagem é voltado para o interrogativo, o inacabamento essencial e a descrição. Para explicar melhor o que é a fenomenologia, vamos citar um trecho do livro que recebe o mesmo nome desta linha teórica. Fenomenologia. A fenomenologia rejeita enfaticamente a ideia de que lidar com a experiência seja interpretado como um tipo de introspecção, em certo sentido. Mesmo sua experiência momentânea inclui mais do que aquilo que você momentaneamente vê, ou seja, mais do que aquilo que você está vendo neste ou naquele momento. O principal autor da corrente foi o Husserl. Ele buscava justificar filosoficamente a existência do mundo objetivo e comum, fazendo assim a relação entre este e a consciência por meio da ideia de intersubjetividade. Portanto, para ele, tudo é fenômeno, sendo este a presença real do que está na consciência e esta doa sentido às coisas existentes. Existem ainda outros dois autores que apresentam bastante relevância para a corrente, Heidegger e Merleau-Ponty. Heidegger propõe algo além de uma relação objetificadora e reducionista. Ele afirma que o homem é um ser inserido no mundo e, em uma situação que é passível de mudança, acaba se tornando sempre algo novo e com uma nova visão dos fenômenos.
Já Merleau Ponty foca em uma fenomenologia mais voltada ao transcendentalismo, à visão de mundo e às essências e existências do sujeito. Ele considera que o homem observa um fenômeno e depois disso percebe de acordo com seu ponto de vista e a sua consciência humana. Fenomenologia transcendental. Rousseau renova o processo de conhecimento, pois acredita que é necessário se desapegar de coisas radicais, como ideologias, idealismos, certezas, verdades, teologias e opiniões. A pessoa que está aprendendo sobre o fenômeno deve excluir da sua mente qualquer ideia sobre ele vista anteriormente, qualquer afirmação feita, pois assim poderá ver com os próprios olhos e não com a visão do outro. Rousseau possuía uma faxina mental completa. A fenomenologia de Rousseau propõe um método que dá início a um novo tipo de conhecimento, o conhecimento compreensível. É importante discernir que consciência não é somente razão, é muito mais. Consciência são todos os atos psíquicos ou vivências intencionais. Fenomenologia existencial. O existencialismo fenomenológico considera cada ser o único e dono do seu destino. Essa abordagem tem como base principal o sentido do ser. Com base nesse pensamento, a consciência nos chama a assumir nossa culpa, ou seja, assumir a responsabilidade por todas as nossas ações e o resultado que estas geram em nossa vida. O homem é um ser no mundo. O homem é lançado e submetido a uma situação que não escolheu para descobrir o sentido da sua própria existência e orientar suas ações nas direções mais diversas. Não somos aquilo que queremos ser. Somos fruto do que vivemos, cuja responsabilidade é apenas nossa. É o pensamento separatista da percepção e da imaginação. A existência procede à essência, pensamento desenvolvido em um ser e o nada. Não somos aquilo que fizeram de nós, mas o que fazemos com o que fizeram de nós. A fenomenologia hermenêutica possibilita compreender os significados que o ser humano atribui à sua existência no mundo e, através da linguagem, chegar à compreensão de suas ações. Heidegger desenvolveu o conceito de compreensão fundamentado na fenomenologia e na sua ontologia. Compreender tem sua raiz em elementos constituídos da existência do ser no mundo. Portanto, o modo de ser no mundo é um modo de compreender e o ser no mundo é um eterno compreender e interpretar. Em Gadamer, a hermenêutica abandona o método e volta-se para a filosofia, assim como a linguagem transforma-se em um mecanismo de atribuição de sentido, ou seja, interpretar lei agora significa atribuir um sentido a ela, cuja tarefa é criativa. A hermenêutica para Paul Ricoeur é um guia metodológico, um guia de orientação de leitura e escrita de textos. É também um método que busca a compreensão de uma obra, teórica ou poética, por isso também nos parece relevante para a leitura de obras na área da pedagogia. Considera fundamental a interpretação de textos, considerando diversos elementos, implicações históricas, filosóficas, sociológicas, etc. Esse método coloca em destaque as intrigas ou conjunto de combinações e acontecimentos transformados em história no texto, dado que pedem atenção e cuidado por parte do leitor e intérprete. Agora a gente vai narrar a entrevista realizada pelas integrantes do grupo, feita para a psicóloga Daiane Silva de Farias, CRP 06138173, na qual o objetivo é explicar sobre o conceito fenomenologia e entender as especificidades de uma psicóloga que trabalha com essa abordagem. A experiência consciente também foi um dos focos centrais na teoria de Russell. Para você, o que é a experiência consciente e como ter acesso a esta experiência? A partir da suspensão e desconstrução das identificações que restringem o sujeito, ou seja, caracterizar a atitude psicoterápica pela disposição, permitindo o desvelamento dos fenômenos psíquicos, assim acessando a experiência. Como psicólogo, qual sua visão em relação ao método fenomenológico existencial sobre a ansiedade? Quando observo os fenômenos ansiosos, entendo que o método fenomenológico existencial, a partir da psicopatologia fenomenológica, me permite compreender a totalidade do indivíduo, considerando sua experiência e significação dos eventos que lhe ocorrem. Desse modo, tratar a ansiedade a partir desse enfoque me permite observar não somente como um fenômeno relacionado à temporalidade, mas também à experiência corpórea do sujeito ansioso. Assim, considero que o método fenomenológico me fornece recursos terapêuticos a partir da experiência daquele indivíduo ansioso.
Como funciona a terapia fenomenológica e a inclinação à atitude do psicólogo? A terapia, a partir do enfoque fenomenológico, observa a relação do ser no mundo, ou seja, como se dá a relação do ser consigo mesmo e com os demais indivíduos, bem como o modo de ser nessas relações. Assim, o psicólogo, a partir da disposição compreensiva, permitirá o encontro daquilo que se mostra, tal como se mostra em todas as suas possibilidades, ou seja, a atitude fenomenológica deverá permitir a serenidade no processo terapêutico para que os fenômenos se desvelem a partir da sua própria manifestação. Por fim, qual abordagem e método você utiliza e por quê? Utilizo como abordagem a fenomenologia existencial, diante de uma maior identificação com a filosofia e visão de mundo. Considero que somente assim poderei abordar meus pacientes de modo efetivo. Acredito que a escolha por uma abordagem deve ser realizada a partir desses pressupostos, pois necessito não somente compreender uma teoria, mas acreditar no quanto ela possibilita o desenvolvimento do ser. Bom, este foi o nosso vídeo. Agradecemos demais a atenção de todo mundo e esperamos que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a abordagem fenomenológica da psicologia. Muito obrigada novamente e uma ótima noite a todos.